Bom, pessoal, então, como eu tinha falado na última aula, né, eu vou comentar rapidamente aqui a forma como um leitor trata os teoremas fundamentais do cálculo, certo? Porque é importante conhecer essa variação, digamos assim, que alguns autores, como eu disse, preferem falar apenas de um teorema, outros falam de dois, né? Que no final das contas equivale a um resultado também, né? Então, na última aula, eu comentei que no leitor ele fala do primeiro teorema fundamental do cálculo e do segundo, né? O primeiro teorema fundamental do cálculo está aí escrito, né? Eu falei na última aula, mas eu vou relembrar para que quando a gente fale dos dois exemplos que eu vou resolver, eu possa me reportar esse enunciado caso eu precise, né? Porque eu mostrei no final do vídeo da última aula, tá bom? Então, essencialmente, o primeiro teorema fundamental do cálculo, ele surge como um resultado que possibilita, dentro de certas condições, né, para uma dada função f definida no intervalo AB, a gente garantir que existe uma integral indefinida dessa função, né, como está dito aí no enunciado, como eu comentei na última aula, certo? Então, a gente vai resolver, para entender como funciona isso, dois exemplos, tá? Certo? Então, aí está, né? A gente tem, no caso, pede para calcular as seguintes derivadas, né? A gente quer derivar com relação a x a integral de 1 até x, de 1 sobre t ao cubo mais 1 dt, né? E no item B, derivar com relação a x a integral de 3 até x ao quadrado, raiz do cosseno de t dt, tá? Nesse caso, a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode querer ser levado a fazer como a gente fazia lá na parte integral indefinida e dizer, como a gente está derivando uma integral, isso é a própria função. Mas vamos com calma, porque não é bem assim, né? Porque aqui a gente está falando de integral definida. Então, o que a gente faz aí é justamente resolver esse tipo de questão, quando a gente está derivando uma integral definida, é usando o primeiro teorema fundamental do cálculo, certo? Então, a integral que a gente quer calcular, sempre que for a integral de um número até x, qualquer que seja esse número até x, certo? A gente pode aplicar diretamente o primeiro teorema fundamental do cálculo, fazendo com que a nossa função f, que a gente está derivando, seja justamente essa integral aqui, tá? Que é justamente o que está sendo dito no enunciado. Se a nossa função f pequena, que vai aparecer aqui, ela for uma função contínua no intervalo em questão, no intervalo fechado AB, e aí a gente escolhe qualquer x nesse intervalo, né, e maior do que A, no caso ele está pegando maior do que A, e se a gente definir f dessa maneira aqui, observem que o A ele é arbitrário, né, qualquer intervalo que a gente estiver considerando. Quem vai variando aqui é o x. O A ele é arbitrário mais fixo, porque a gente pode arbitrar esse intervalo aqui, mas uma vez que a gente escolhe, a gente fixa ele, né? E aí a derivada dessa função aqui, se ela for definida assim, nessas condições, a derivada dela é justamente essa função aqui aplicada em x, tá? Então, no item A, o que a gente vai fazer é justamente considerar a nossa f de t como sendo isso aqui, certo? E a gente vai derivar, então, com relação a x, essa integral. Então, a nossa f grande de x vai ser justamente essa integral aqui, de acordo lá com o teorema fundamental do cálculo. Essa função, observe que essa função ela é um quociente de duas funções, ela é uma função racional, ela é um quociente de dois polinômios, do polinômio constante igual a 1 e do polinômio t ao cubo mais 1. Essa função ela é contínua, uma função racional, ela é contínua no seu domínio. Então, no caso aqui, ela só não vai ser contínua nos pontos onde o denominador se anula, que seria no caso se o t fosse menos 1. Mas observe que o nosso intervalo, eu estou pegando do 1 e o x é maior do que 1. Então, em qualquer intervalo que eu pego considerando como extremo esquerdo, essa função ela é contínua, tá? Então, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, se a gente definir a nossa f grande como sendo essa integral aqui, certo? A derivada dessa função é justamente a função que aparece aqui, só que é aplicada em x, né? Aqui a gente tem f de t, que seria f de t dt, então a gente aplica essa função em x, isso é o resultado, certo? Nesse caso a gente aplica de forma direta o teorema, só fazendo as identificações de quem é f pequeno e quem é f grande. Agora o item B tem uma mudança, né? Porque no item B, observem que aqui eu tenho a integral de 3, mas é até x ao quadrado, não é só até x.
Sempre que for de um número até x, pessoal, a gente usa direto. Mas quando for uma outra função aqui que depende de x, a gente tem que fazer uma adaptação aí para poder aplicar o teorema, tá? Como é que vai ser isso? Bom, apesar de que lá está feito no livro, mas eu reescrevi aqui, certo? Porque nesse caso, ó, a nossa função, a gente vai definir a nossa função f grande como sendo essa função aqui. Só que o argumento da nossa f grande é o x, né? Que no caso lá antes aparecia a integral de a até x. Como é que eu tenho x ao quadrado? A gente vai chamar então a nossa f grande de x ao quadrado disso aqui, ó. Só que a integral, ela aborda de a até um certo valor x. Então a ideia aqui é que para a gente transformar isso numa coisa que não tenha potência, numa variável, né? Porque aí a gente também possa justamente deixar na forma do teorema, a gente vai chamar essa u de x ao quadrado, esse x ao quadrado de u, certo? Aí nesse caso a gente vai ter o quê? A gente vai querer derivar, a gente quer justamente derivar, né, isso aqui, ó, com relação a x, né? Para ver o que é que a gente obtém, né? A derivada com relação a x disso, ó, que é isso aqui, é justamente o que a gente quer fazer lá no enunciado, né? Derivar essa integral aqui. Então, se essa integral é f de x ao quadrado, fazendo u como sendo x ao quadrado, eu vou querer derivar com relação a x f aplicado em u, tá? Como é que eu vou derivar isso? Usando a regra da cadeia, porque f é uma função de u e u é uma função de x. Então eu tenho aqui uma composição, certo? Como é que fica isso? Fica a derivada da função f aplicada em u. Então no caso aqui, era para eu ter colocado a derivada de f em relação a u, tá? Aplicada em u, vezes a derivada de u com relação a x, né? Porque é justamente a regra da cadeia, tá? Se a gente fosse aplicar em x ao quadrado, tudo bem, mas aí a gente teria que ver que o problema é que lá na integral, né, ficaria a derivada da f aplicada em x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado com relação a x. Só que aí, a derivada de x ao quadrado, que é com relação a x. Só que aí na integral continuaria aqui o x ao quadrado. Então a ideia de fazer essa substituição é da gente modificar a escrita da integral para poder aplicar o teorema. Porque a gente vai ficar com isso aqui, ó, vai ficar... Né? Como eu quero derivar isso, fica a derivada, repetindo, de f com relação a u, que é x ao quadrado, fica a derivada de f aplicada em u. No caso aqui vai ser a derivada de f em relação a u, tá? Agora, porque eu derivo a função e repito o argumento. E aí eu multiplico pela derivada da função mais interna na composição, que é uma função de x. Então essa derivada aqui é isso aqui, usando a regra da cadeia, tá? Então a gente tem que a derivada com relação a x, a u, desculpa, né? A derivada com relação a u dessa integral aqui, ó, que é a nossa f de u, né? A f de u é isso aqui, ó, é pegando a mesma integral, só colocando u no lugar de x ao quadrado, para a substituição. Então, essa derivada aqui, isso aqui é a derivada com relação a u da nossa f aplicada em u. Mas f aplicada em u é isso aqui, ó, vezes du dx, tá? Aí aqui, pessoal, como aparece a derivada com relação a u e aqui é uma integral de 3 até u, aí a gente pode aplicar o primeiro teorema fundamental do cálculo aqui. Porque a função cosseno de t, ela é contínua em todo número real, né? E raiz do cosseno de t, se a gente olhar para números maiores do que t, pelo menos um certo intervalo, é sempre positivo, então esse número aqui existe. Então ela é contínua, tá? Então, aí, considerando f de t igual a raiz quadrada do cosseno de t, aqui vai ficar a integral de 3 até u de f de t dt. Então, a derivada com relação a u dessa integral, a gente aplica o teorema fundamental do cálculo. E só observando que a derivada de u com relação a x é 2x, né? Porque u é x ao quadrado, tá? Então, a gente vai concluir que a derivada com relação a x disso aqui é igual a raiz quadrada do cosseno de u 2x, vezes 2x. Ou seja, vai dar 2x raiz quadrada do cosseno de x ao quadrado. Retornando lá, deixa só, porque a igualdade, ó, a derivada com relação a x disso é isso, que por sua vez é isso aqui, não é? Tá? Então por isso que lá eu já escrevi a igualdade que a gente deseja. Certo? Então vai dar isso aí, a derivada com relação a x dessa integral vai ser justamente lá naquela expressão que a gente tinha, a derivada com relação a u daquela integral lá, né, de 3 a u, da raiz do cosseno de t dt. Então vai o teorema fundamental do cálculo, vai dar a função do integrando aplicada em u, e tinha o du dx, que é 2x, então dá isso aqui. Então retornando à substituição,
para ficar tudo em função de x, vai dar 2x raiz quadrada do cosseno de x ao quadrado. Então a gente pode pensar que nesse caso, como tinha uma função de x, né, lá no extremo superior da integral, era como se a gente pudesse aplicar o teorema fundamental do cálculo direto, mas com a ressalva de que a gente teria que multiplicar o resultado pela derivada da função mais interna na composição, né? Porque é justamente isso aqui, ó, se a gente tivesse pensado, eu vou aplicar direto o teorema fundamental do cálculo, então teria dado a raiz quadrada do cosseno de x ao quadrado. Mas como lá no extremo superior não é x, é uma função de x, o que a gente pagou com isso foi ter acrescentado aqui, ó, a derivada justamente do argumento, que é a função mais interna aqui na composição. Tá ok? Bom, aí era isso que eu tinha para falar desse primeiro teorema. Pronto. Aí, pessoal, o segundo teorema fundamental do cálculo, né, tá escrito, ele é digamos, um caso particular, é uma consequência do primeiro teorema, tá? Porque aqui a gente tem, no caso do segundo teorema fundamental do cálculo, o seguinte resultado. Seja f uma função contínua no intervalo fechado AB, e seja g uma função tal que g' de x é igual a f de x, ou seja, uma integral indefinida, tá? Para todo x em AB. Então, a integral de A até B de f de t dt é justamente essa integral indefinida, g aplicada em B menos g aplicada em A, certo? Ou seja, é o mesmo resultado lá do caso do Guidori, só que lá ele dizia que f era integrável. Depois ele falava que no nosso estudo a gente vai considerar, para o caso de ser integrável, justamente quando a função é contínua. Aqui no caso do leitor ele já coloca logo que a função é contínua, certo? E aí, ó, na demonstração, eu não vou me prender à demonstração em si, mas só para o fato de que observar que é usado o primeiro teorema para provar esse, tá? Então ele diz que se f for contínuo em todos os números, né, do intervalo AB, a gente sabe do teorema 5.8.1, que é o teorema anterior justamente, né, o teorema fundamental do cálculo, que essa integral aqui, ó, certo? Com o limite superior variável x no intervalo AB, ela define uma função f cuja derivada em AB é a f pequena. Aí, como por hipótese a gente tem que a g pequena, essa é uma integral indefinida, né? Então, justamente, a gente vai ter do teorema, ele fala de um teorema anterior, 5.1.2, que a nossa função g, né, ela vai ser dada por essa integral. Isso aqui, pessoal, por que ele está dizendo isso? Porque a g é uma integral indefinida, né, da nossa f pequeno, e essa f grande definida dessa forma também vai ser pelo primeiro teorema. Então, quando eu derivo a f grande, a derivada dela dá f pequeno. E a derivada da g também dá f pequeno. A gente viu que duas funções cujas derivadas são iguais em todos os valores de x, no intervalo AB, isso garante o quê? Que as duas funções diferem por uma constante. Ou seja, a f, cuja expressão é essa, ó, mais uma constante, é igual à função g. Certo? Por isso que a gente pode escrever isso aqui. Aí daqui a gente consegue provar tomando o x igual a b, né? E o x igual a a, ele faz isso. E calcula justamente para quando ele pega o x igual a b, aqui nessa expressão, a gente vai estar calculando essa integral de a a b, que vai ser o valor de g de b, que dá isso aqui, ó. E ele calcula g de a, fazendo x igual a, né? Vai ficar a integral de a até a, que dá o valor de g de a, que é isso. Aí ele pega g de b menos g de a. Então vai ser essa integral, isso aqui, ó, menos isso. Só que a gente sabe que essa integral aqui, ela é zero, a gente já mencionou isso. Quando os intervalos, o extremo de integração é igual ao outro, a integral de a até a de f de dt é zero. Então aqui vai ficar zero, vai sobrar só o k, e aqui vai ficar a integral de a até b de f de t dt mais k, aqui, né? Então vai aparecer o k aqui menos k aqui, então vai sobrar só isso aqui, ó, certo? Então vai dar justamente g de b menos g de a igual a isso, que é o que a gente gostaria de provar. Então ele prova o segundo teorema fundamental do cálculo usando o primeiro teorema. Tá ok, pessoal? Então agora a gente vai falar de uma outra parte do conteúdo que relacionada à integral definida, que é uma aplicação, né, da integral definida, que é no cálculo de área, tá? Então, para isso, a gente vai considerar uma situação mais particular inicialmente, que depois a gente vai ver que se estende para justamente estender aos outros casos, certo? Que situação é essa?
Considera f uma função contínua em AB, com f de x maior ou igual que zero nesse intervalo, tá? E aí a gente está interessado em definir a área do conjunto A do plano, que é limitado pelas retas x igual a x igual a b, y igual a zero pelo gráfico de y igual a f de x, ou seja, é a área dessa região aqui que está na figura. Ó. Você tem a sua função definida no intervalo AB, ela é contínua, que geometricamente isso quer dizer que o gráfico da nossa função ele não tem nenhum tipo de interrupção ao longo do intervalo, ele é uma curva contínua, né? Que você consegue desenhar sem em nenhum momento ter que tirar o lápis do papel, né? Seria uma forma grosseira de falar isso, né? Em termos geométricos. E aí ele quer saber justamente a área da região que é obtida quando eu considero essa reta aqui x igual a A, essa reta x igual a B, o eixo x, que é o y igual a zero, a mesma coisa, e o gráfico da minha função. Então, se eu olhar para essa região compreendida entre essas quatro curvas, né, essas três retas, essas duas e o eixo x e abaixo da curva, isso aqui, essa área é uma região, essa região é uma região fechada, então ela possui uma área que a gente está chamando aí de A, tá? Na verdade, está chamando de A o conjunto, né? A área seria justamente o valor dessa região rachurada, né? Então, para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai considerar uma forma de aproximar essa área como sendo a soma aproximadamente a soma de área de figuras que a gente conhece. Porque observe que o grande problema aí é que a gente tem uma figura em que eu tenho aqui uma reta, outra reta e aqui outra, que são, no caso essas retas aqui, elas são paralelas e perpendiculares ao eixo x. Então, se aqui fosse uma reta, a gente também conseguiria calcular, porque seria a área de, por exemplo, um retângulo, se ela fosse assim, seria de um trapézio. Mas como a gente tem uma curva, a gente não dispõe de nenhuma forma, né, de fazer isso usando a geometria plana, né? Não temos nenhuma fórmula que permita calcular e também não vamos conseguir usando geometria plana uma fórmula que permita calcular a área dessa região. Então a ideia aí é que a gente vai fazer um uso de aproximação do valor que deveria ter essa área usando figuras que a gente sabe calcular a área. Por exemplo, como eu acabei de falar, se você trocasse essa curva por uma reta, né, que vai de A até B, você teria a área de um retângulo, que obviamente não seria a área dessa região, porque, por exemplo, se eu pegar essa reta indo daqui até aqui, ficaria faltando esse pedaço aqui a ser contemplado no cálculo, né? Daria uma aproximação, mas uma aproximação não muito boa. Mas se, por exemplo, eu pegasse uma reta um pouco mais alto, né? Então, se eu pegasse nessa altura, daria uma certa área. Se eu pegasse ela aqui, ó, e fizesse isso, a gente veio também que não daria a área desse retângulo igual à área da região em questão, mas o pedaço que faltou, a parte que faltou já é menor do que no outro caso. Se eu pegasse uma reta, por exemplo, que vai aqui do A até o B, mas dessa maneira, né, de modo a ter um trapézio, já teríamos uma outra aproximação, certo? Então, a ideia é justamente a gente usar essas figuras que a gente sabe calcular a área, mas de uma maneira que a gente consiga uma aproximação melhor, certo? Porque essas aproximações aí, no caso com um único retângulo, é uma aproximação um pouco mais grosseira, ela não tem utilidade para a gente, né? Para efeitos de dizer que a área ela é muito próximo desse valor, tá? Então é justamente nisso que a gente vai trabalhar. Como? A gente vai pegar esse intervalo AB e vai particionar, vai considerar uma partição, tá? Porque a gente vai ver que justamente a partir dessa partição a gente vai conseguir em cada subintervalo criar uma figura, um retângulo, um trapézio, né? Que a gente vai usar retângulos que, quando a gente olha para todos esses retângulos que vão ser obtidos, eles dão aproximações boas, né? Aproximações que são boas dos trechos correspondentes da área da região, né, em questão. E no caso, quando a gente soma todas essas áreas, a aproximação vai ser, por exemplo, melhor do que nesse primeiro caso que eu falei, quando a gente só tinha um retângulo, tá? Então vamos lá, pega uma partição, P igual a xn menor que x1, menor que x2, menor que xn igual a b, né, de AB. E aí a gente vai fazer uma consideração aqui particular, porque ela vai resolver nosso problema, que é o seguinte: a gente vai pegar dentro em cada intervalozinho da partição, os dois pontos onde a função assume
que eu estou chamando aí de CI barra, ele está chamando de CI barra e CI duas barras, assume respectivamente o valor mínimo nessa região e o valor máximo de F nessa região. O valor mínimo de F nesse subintervalo, melhor dizendo, e o valor máximo. Então, F de C1 linha, de CI linha, estou escolhendo CI linha barra, de modo que F de CI linha é o valor mínimo, e CI duas linhas, de modo que F de CI duas linhas é o valor máximo de F em xi menos 1 xi, tá? E aí ele diz o seguinte, que uma boa definição de área, né, de A, deverá implicar que a soma de rima, que essa soma de rima, quando eu monto a soma de rima com aqueles valores de F de CI barra, e essa outra soma aqui, quando eu monto a soma de rima com os valores de F de CI duas barras, que essas duas somas, elas devem ser aproximações para a área, tá? No caso dessa vai ser uma aproximação por falta e essa por excesso, certo? Ou seja, vai acontecer isso aqui, a área de A vai ser maior ou igual do que essa soma e menor ou igual do que essa. Realmente, pessoal, se a gente for ver geometricamente, for construir essas situações, como está aqui, ó, a gente vê que é isso que ocorre. Por quê? Porque no caso lá do CI barra, quando eu olho em cada intervalozinho desse, então, por exemplo, nesse intervalo aqui, se a gente for olhar para o comportamento do gráfico, o valor onde a função assume menor, o ponto onde a função assume menor valor é mais ou menos aqui, ó. Então, justamente, você traça esse ponto aqui, considera ele, aí pega essa altura, que é justamente o valor lá no eixo Y, que vai estar a imagem, né, de F de CI barra. E aí você considera o retângulo, justamente, que tem como base o comprimento desse intervalozinho da partição, e a altura é justamente o valor da função no ponto CI, F de CI barra, o valor de F no ponto CI barra. Então esse retângulo aqui, ó, se a gente for olhar para a área dele e para a área correspondente do trecho da região em questão, fica faltando um pedacinho, né, da área que é calculada do retângulo em relação à área que realmente a gente deveria ter. Então aqui no caso, se a gente for pegar esse retângulo para aproximar, pegar a área dele como uma aproximação da área do trecho correspondente da região, vai ser uma aproximação por falta, porque fica faltando esse pedacinho aqui, tá? A mesma coisa fica valendo para esses outros retângulos, né? Você vai pegando sempre o valor de C onde a função assume menor valor, ó, que é o que está acontecendo aqui. E sempre a gente vê que a área do retângulo correspondente naquele subintervalo, né, ele é um pouco menor do que a área, o valor dá menor do que o valor da área do trecho correspondente da figura. E no caso em que a gente pega o CI duas barras, que é o ponto onde assume o valor máximo, então, tomando de novo esse primeiro subintervalo, ó, olhando para o gráfico o trecho do gráfico da função desse subintervalo, a gente vê que o maior valor, o ponto onde a função assume o maior valor é aqui, ó. É justamente no extremo esquerdo do primeiro subintervalo, né? Então, considerando o meu retângulo, cuja base é o comprimento do subintervalo e a altura é o valor da função nesse ponto, a gente vê que esse retângulo aqui, quando a gente calcula a área dele, ó, a área ela tem um pedacinho aqui que extrapola o trecho correspondente da região em questão. Ou seja, essa área aqui, se a gente for pegar ela como aproximação para o trecho correspondente da região, ela dá um pouco maior do que a área que realmente a gente deveria ter. Mas de qualquer forma, e a mesma coisa acontece para os outros, ó, se a gente observar, né, pegando em cada subintervalo o ponto da função assume valor máximo. Sempre os retângulos, a área deles vai ficando um pouco maior do que a área do trecho correspondente da região, certo? Agora, de qualquer forma, a gente vê que isso aqui, se a gente somar então todas essas áreas, elas vão dando aproximadamente a área do trecho correspondente da área da região em questão. Então, quando eu somo todas, isso vai dar uma aproximação do valor total da área que eu quero encontrar. Só que, como ficam sempre esses pedacinhos, dá uma aproximação por falta, porque ficou faltando alguma coisa a ser contemplada, né? E, nesse caso aqui, dá uma aproximação por excesso, porque fica sempre sobrando um pouquinho da área dos retângulos em relação à área da região, tá? Mas serve como aproximação. E, claro, essas aproximações a gente pode fazer elas se tornarem melhor à medida que a gente pega mais pontos dentro do subintervalo, porque fazendo isso, ou seja, pegando essa partição e aumentando a quantidade de pontos, né, na partição, esses intervalos aqui eles vão ficando com um comprimento menor, e aí esses retângulos, quando a gente for fazer esse mesmo processo, a gente vai ver que as diferenças das áreas dos retângulos agora em relação ao trecho da área do trecho da região vai diminuindo, certo? Então, à medida que a gente aumenta a quantidade de
de pontos na partição, a gente faz com que essa aproximação melhore, porque correspondentemente isso vai fazendo ter mais retângulos, com o comprimento da base cada vez menor, vai diminuindo, mas aí a gente consegue melhorar essas aproximações, tá? Isso em qualquer situação, mesmo que você não tivesse pego CI, CI barra e CI2 barras como a gente fez. Aqui foi proposital, por quê? Porque observando essa desigualdade ali, né, que eu justifico agora com as figuras, a gente vai ter que essas duas somas de rima, se a função for integrável no intervalo AB, ambas essas somas, quando a gente calcular o limite delas quando o máximo dos ΔXi vai para zero, a gente sabe que isso vai dar a mesma coisa, vai dar a integral de A até B de f de x dx, porque a gente viu que o limite lá ele existe independente da escolha dos CIs, a gente tem que ele sempre vai se existir, se ela for integrável, sempre vai existir, né? O limite dessas somas, tá? Então, justamente, como a gente tem aqui as somas de rima acima, né? Elas tendem a essa integral, a integral de A até B de f de x dx, quando o máximo de ΔXi vai para zero. Então, a gente vai definir a área, né, dessa região como sendo justamente a integral de A até B de f de x dx, tá? E o que a gente vai ver na próxima aula é que esse caso aí, ele ajuda a gente a resolver os outros casos, porque você pode pensar naturalmente, mas e se a função, a gente fez isso no caso que a função ela é maior ou igual que zero, mas a gente pode ter uma função contínua no intervalo AB, em que, por exemplo, essa função assuma só valores negativos e não valores positivos, né? Ou ela pode ter uma parte dos seus valores pode ser positiva e uma parte negativa. E aí como é que a gente faz nesse caso? Então é justamente isso que a gente vai falar na próxima aula, certo? Só que aí só para dar um exemplo antes da gente encerrar, a gente tem no caso aí, ele pede para calcular a área do conjunto de pontos, do conjunto do plano limitado pelas retas x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0 e pelo gráfico de f de x igual a x ao quadrado. Bom, nesse caso, uma coisa também, pessoal, que vai acontecer aqui é porque a gente observa lá na definição, inclusive, que para a gente poder entender como vai se comportar essa integral, qual vai ser o intervalo de integração, né, que a gente vai usar especialmente, a gente tem que fazer, nesse caso aqui não é preciso, mas vão ter casos que a gente tem que fazer o esboço da região. Então aí vai necessariamente, quando for o caso de se fazer e for uma função que a gente já não tem o conhecimento prévio de como é o seu gráfico, ou que seja simples de encontrar, aí a gente tem que lançar mão daquelas ferramentas que foram estudadas lá no cálculo 1, com a derivada para fazer esboço de gráfico. Mas isso vai acontecer raramente para a gente, certo? Até porque, como a ideia é a gente entender o funcionamento do dispositivo, né, de como usar a integral para esses cálculos, né, é uma questão que pode surgir uma vez ou outra, não é o objetivo principal. Mas para ficar claro isso. Então, nesse caso, a gente tem aqui a nossa região é essa, a gente tem a reta x igual a 0, que é o eixo y, a mesma coisa que o eixo y, a reta x igual a 1, o eixo y igual a 0, que é o eixo x, a reta y igual a 0, que é o eixo x, e aqui a gente tem a nossa função, y igual a x ao quadrado, que é uma parábola, né? Então a nossa região é justamente essa, a região limitada por essa reta, por essa outra, pelo eixo x, que é a reta y igual a 0, e pela função, é justamente esse pedaço aqui, ó. Então, pelo conceito de área, qual vai ser a área? E essa função está justamente no caso que a gente estudou, ela assume valores maiores ou iguais a zero no intervalo. Então, a área da região vai ser justamente a integral no intervalo que a gente está considerando, na variação de x, né, nessa região que é de 0 a 1, da nossa função, que é x ao quadrado, dx, tá? Então, aqui no caso, pelo teorema fundamental do cálculo, como é que a gente resolve isso? Calcula a primitiva de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3. Isso vai ficar x ao cubo sobre 3 calculado de 0 a 1. Vai ficar x ao cubo sobre 3 calculado no 1, que é 1 terço, desculpa, 1 ao cubo sobre 3, que é 1 terço. Menos essa função calculada no 0, que vai ficar 0 ao cubo sobre 3, que é 0. Então, dá 1 terço. Então, a área dessa região mencionada, né, no exemplo, dá 1 terço. Tá ok? Pronto, então na próxima aula a gente vai falar de outros casos que também a gente pode usar a integral para calcular a área de uma determinada região do plano, certo? E aí com isso a gente vai encerrar essa parte de integral definida, tá ok? Então, vou encerrando por aqui, até a próxima.